Hello, 4 grades. How are the things so far? Is everything fine? I hope so, and I can't wait to see you back. E aí, galera, seguindo aí com a nossa aula aqui pela internet, né? Vamos seguir com o assunto aqui, né, das regras especiais para os sufixos ed nos verbos no passado. Então, a gente sabe que a maioria dos verbos em inglês no passado, né, a gente usa o ed no final, né? Então, para se colocar um verbo no passado, em inglês geralmente é muito fácil, né? Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Deu um branco, né? Tive que consultar o livro aqui. Discover, né? Está no presente, para eu colocar no passado, eu só coloco o ed no final, né? Fica discovered. Então, é simples, né? Para a maioria dos casos, é até mais fácil que o português, né? Que a gente tem que conjugar todos os verbos nas pessoas, né? Usar as desinências, né? Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu, né? Por aí vai. Em inglês, para a maioria dos verbos, né? A gente só coloca o ed, tá? Vamos lá, mas aí eu expliquei que tem algumas regrinhas, né? Terminados em y, né? Espero que vocês tenham copiado. Eu tenho duas regrinhas, né? Por exemplo, com y, quando o y vem depois de uma vogal, eu só coloco o ed, né? Então, o y veio depois de uma vogal, eu só coloco o ed. Mas se o y vier depois de uma consoante, por exemplo, o verbo cry, né, chorar, vejam só, tem a consoante, o y veio depois de uma consoante, o que eu faço? Eu tiro o y, né, e boto ied, tá? Essa é uma regrinha, é a primeira regrinha, né? Para os terminados em com o verbo live, né, ou live, né, eu só coloco, se já tem o eu só coloco o d, né? Mas reparem que, né, a ideia do ed permanece, então ele já tem o né? Não preciso colocar o ed de novo, né? Senão vai afetar a pronúncia, lembram? Então eu só coloco o d no final. Tudo bem? Fácil, né? Agora a gente vai para a última regrinha, galera. Então vocês aprontem aí os lápis ou as canetas, tá? E escrevam aí. Tá? Para os verbos terminados em CVC. O que é CVC, pessoal? Não é agência de viagem. CVC é a sigla para consoante, vogal, vou botar, tá? Consoante, tá? Vou até pintar aqui, ó, o C, o V e o C, tá? Para os verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, tá? Deixa eu botar aqui certinho entre parênteses, né? Vou tirar esse ponto aqui. Repete-se a última consoante. Vamos lá, galera. Como isso funciona na prática? Vou dar um exemplo aqui de um verbo. Ó. Stop, o verbo parar. Quais são as três últimas letras dele? T, O e o P. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, né? T, O e o P. Uma consoante, uma vogal e uma consoante, né? Um CVC. Nesse caso, o que eu faço? Eu repito a última consoante e coloco o ed. Ah, eu esqueci aqui, né? Repete-se a última consoante, né? E coloca-se, né, o ed. Então, viram só? C, né, consoante, V, vogal, consoante. Eu repito a última consoante e coloco o ed. Vou dar aqui um outro exemplo. O verbo
roubar, né? Não é um exemplo muito bom, mas vamos lá. Rob. Tá aqui grande. Tá até em caixa alta. Rob. Vejam só. Consoante, vogal, consoante. Galera, é sempre as 3 últimas letras, tá? Não, mas só tem 3 letras. O verbo só tem 3 letras, não importa, né? Se acabar com CVC, né? Consoante, vogal, consoante, vocês vão aplicar essas regras aqui, tudo bem? Então, vocês sempre vão olhar para as 3 últimas letras, não importando a quantidade de letras que o verbo tem. Tudo bem? Vamos lá, nesse caso aqui também acabou com CVC, né? Então o que eu faço? Né? Repito a última consoante. Qual é a última consoante? Não é o B? Então eu repito o B de novo e coloco o ED. Tudo bem? Fácil, né? Vamos lá. O verbo play, ele termina com consoante, vogal, consoante. E aí? Mas é o seguinte, o verbo play, né, ele pertence à regra do Y. Então, o bom disso daqui é o seguinte, né, que uma regra não atrapalha a outra. Né? Então, se ele é da regra do Y, e mesmo que ele acabe com CVC, eu aplico a regra do Y, que é o quê? Y, depois de vogal, só coloca o ED. Tudo bem? Então, tome cuidado com isso, tá? Então, essa regra aqui da consoante, vogal, consoante, ela tem também umas sub-regras, tá? Mas a gente, para não ficar muito um conteúdo muito pesado, deixa para quando vocês estiverem no 6º ano, no 7º ano, tá? Por enquanto, a gente fica só com essa situação aqui. CVC, tá? Consoante, vogal, consoante, a gente repete a última consoante. Mas lembrando, né? Se o verbo termina em Y, a gente aplica a regra do Y. Se termina em E, a gente aplica a regra do E. Tudo bem? E se não pertencer a outras regras, a gente coloca o ED. E se for se o verbo for irregular, né? Como eu disse, a maioria dos verbos a gente coloca o ED. Mas a maioria não é todo, né? Tem verbo que, né, ele muda de estrutura. Por exemplo, o verbo comer, eat, né? Ele é um verbo irregular, porque a gente não vai... o passado dele, a gente não coloca ed, né? O passado do verbo eat é ate. E aí, como eu faço para saber o it no passado? Tem que gravar, galera. Não adianta, né? Como eu falei, a gente tem que gravar. Na página 518, vocês já podem gravar os verbos irregulares que tem lá, né? Por exemplo, go, o find, o write, né? Por aí vai. Aí tem lá o travel. Aí tem esse verbo aqui, travel, né? Vejam só, ele terminou com consoante, vogal, consoante, né? Por isso que eu tô indo devagar para não confundi-los muito. Mas no livro, tudo bem? Está assim, ó. Por que não dobrou a última consoante? Porque é o seguinte, galera, a gente dobra a última consoante quando a sílaba tônica for a última, né? Ou seja, a sílaba mais forte for a última. Por exemplo, aqui, travel. Qual é a sílaba mais forte? O tra ou voo? Né? O tra. Então, por isso que não dobrou. Mas não se preocupe com isso daqui, tudo bem? Então, se na prova vocês virem consoante, vogal, consoante, vocês podem lá dobrar, né? Repetir a última consoante e colocar o ED, por exemplo, stop, né? Vocês não precisam se preocupar com, né, com a sílaba tônica, só vocês, né? Nesse caso, repete-se a última consoante e bota o ED. Tudo bem, galera? Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.